Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada na estante dos anos 60 e descobrir como os livros de uma década tão turbulenta e cheia de contradições acabaram se tornando um espelho perfeito daquela época. Então, a pergunta que vai guiar a gente aqui é a seguinte: o que a literatura dos anos 60 revela sobre as angústias, as revoluções e até a necessidade de escapar um pouco da realidade de uma era tão complexa? Pois é, os anos 60 foram exatamente isso, um verdadeiro campo de batalha. De um lado, a tradição, do outro, a revolução. E no meio disso tudo, a paranoia da Guerra Fria e uma mudança social radical. É claro que os livros mais lidos da época iriam refletir essa divisão cultural toda. Vamos começar pelo clima que dominava tudo, a ansiedade. E é muito curioso ver como essa ansiedade apareceu de formas completamente diferentes, sabe? Tanto nos best-sellers que todo mundo comprava, quanto nos movimentos mais alternativos na contracultura. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a ficção popular americana lidando de frente com os medos da Guerra Fria, com thrillers de espionagem no topo das listas. E do outro lado, aqui no Brasil, em plena ditadura, os autores usando a linguagem de um jeito quase delirante como forma de resistência política direta. Mas não era só ansiedade, não. Ao mesmo tempo, estava rolando uma baita revolução social, com livros super inovadores desafiando todas aquelas normas que pareciam escritas em pedra há séculos. E isso começou logo no início da década, com uma obra que foi um verdadeiro soco no estômago da sociedade, Quarto de Despejo. Um relato autobiográfico da Carolina Maria de Jesus sobre a vida numa favela, que se tornou um fenômeno literário e um documento social importantíssimo. E essa quebra de silêncio aconteceu no mundo todo. Autores e autoras passaram a abordar assuntos antes considerados proibidos, usando temas urgentes para criar uma verdadeira revolução literária. E essa tabela ilustra brilhantemente a variedade desses desafios. A gente tem desde a análise da injustiça racial de Harper Lee até a quebra de convenções sexuais de Philip Roth. Cada um, à sua maneira, estava expandindo os limites do que a literatura podia dizer e discutir. Só que no meio dessa turbulência toda, uma nova forma de entretenimento estava sendo aperfeiçoada, dando origem ao que a gente hoje conhece como romance blockbuster comercial. Dá pra ver uma evolução bem clara ao longo da década, né? Começa com sagas históricas enormes, passa por ficção de gênero com tramas super ágeis, e tudo isso cativando milhões e milhões de leitores. E essa progressão toda culminou em um romance que iria definir o que é um blockbuster por décadas. Sim, O Poderoso Chefão foi um sucesso sem precedentes. Pensa só, vendeu mais de 9 milhões de cópias e ficou na lista de mais vendidos por 67 semanas. Deixou de ser só um livro para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural. Agora vamos para outra mudança sísmica que estava acontecendo, uma que colocou um continente inteiro no mapa literário global. Pois é, enquanto os autores americanos dominavam as listas de mais vendidos, uma explosão literária, uma coisa incrível, estava acontecendo aqui na América Latina. Essa é a abertura icônica de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, publicado em 1967. Uma única frase que basicamente mudou a literatura para sempre. O romance foi o ponto alto de um movimento chamado realismo mágico, um estilo único que misturava a realidade do dia a dia com o fantástico de um jeito que capturou brilhantemente a história e a identidade tão complexas do nosso continente. Então, depois desse passeio todo, o que a gente pode concluir ao fechar os livros da estante dos anos 60? A principal conclusão é que essas tendências todas, a ansiedade, a revolução, o escapismo e o surgimento de novas vozes, não estavam separadas. Elas estavam o tempo todo conversando umas com as outras, moldando o cenário literário que viria depois. Ela deixou uma base caótica, super diversa e revolucionária para o mundo literário que a gente vive hoje. E claro, nos deixa com aquela pergunta, né? Quais serão os livros do nosso tempo que vão definir esta era para as futuras gerações? A literatura dos anos 60 ainda tem muito a dizer. Os livros mencionados estão listados na descrição.